Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por vivermos esse novo dia, 30 de maio de 2025. E a nossa meditação chegou no capítulo de Jó, número 37, e utilizaremos como referência de produção, do nosso devocional, o versículo 15. E nele a gente encontra: porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Devocionalzinho interessante, né? Nós chegamos aqui ao capítulo 37. E o que é o capítulo 37? O capítulo 37 é aquele que marca, vamos dizer assim, a sequência, a finalização dos embates entre Jó, os seus três amigos, e o quarto homem, que no caso aqui é Eliú. Eliú, ontem no devocional, ele praticamente se reposicionou, como sempre vem fazendo, que Jó de fato era um pecador, né? Mas ele vai trazendo muitas coisas sobre a grandeza de Deus. E no capítulo de hoje, para ele poder finalizar a sua argumentação, ele vem, na verdade, continuando a sua argumentação, uma continuidade da argumentação de ontem. E ele vai finalizar de uma forma interessante, uma das formas muito clara para ele poder sensibilizar Jó, ou convencer Jó que a sua posição, a sua visão em relação ao seu sofrimento é uma visão inadequada. Inadequada por quê? Porque, segundo a visão de Jó, Jó é um homem que não merecia passar por aquilo, está passando por aquilo por uma questão, uma ação do próprio Deus. Jó reconhece que é uma ação do próprio Deus. Deus está conduzindo o seu filho à morte de uma forma, vamos dizer assim, que não era merecedora. Jó não chega a acusar Deus de estar sendo injusto, mas Jó se coloca e diz assim: Senhor, eu não mereço isso, eu sou um homem íntegro, reto, sou um homem sincero, sou um homem que te serve, sou um homem ligado aos teus ensinos, sou ligado a manifestar a obediência à tua palavra, e não consigo entender por que tu me tratas assim. E o pior é que Jó, nesse processo todo, nas suas argumentações, nas suas lamentações, colocadas, Jó o tempo todo busca ali uma resposta de Deus. Ele inclusive chegou a um dos capítulos aqui que nós já tratamos, ele disse assim que só queria que Deus falasse, porque se ele falasse ele entenderia. Mas o tempo todo, para os amigos de Jó, inclusive aqui para o Eliú, essa posição de Jó seria uma afronta, porque fazia com que Deus fosse alguém capaz de tratar o homem de uma forma injusta. Ou seja, que não havia, por vezes, sentido na resposta de Deus para o homem, porque era injusto. Então, Eliú, ele está combatendo isso. Ele está buscando que Jó compreenda que a verdade, os argumentos de Jó, eles são sem sentido, porque Deus, ele não é injusto, que Deus, na verdade, se manifesta de uma forma perfeita, de uma forma que, por vezes, pode ser incompreensível para o homem. E aí é o que ele vai trazer aqui nesse capítulo. Ele vai trazer sobre grandeza, ele vai fazer comparações, ele vai dizer que o homem, Deus se manifesta de forma tão presente na natureza, e a natureza é tão complexa, que a mente humana não é possível entender. Ele, por exemplo, ele disse assim, lá no versículo 18, ou entendestes com ele os céus que estão firmes como espelho fundido. Ele traz, na verdade, coisas muito fortes, talvez uma profundidade bem, vamos dizer assim, bem significativa. Ele vai pegando elementos da natureza e vai, através desses elementos, ele vai mostrar um poder, mas um poder tão grande e uma forma de, vamos dizer assim, de expressão de Deus para com o homem, e que o homem, na sua ignorância, na sua limitação de entendimento, de conhecimento, ele por vezes, ele não conseguia ou não consegue traduzir a forma de Deus falar com o próprio homem. E é essa colocação, essa forma de Deus se manifestar, ou essa incapacidade de compreender, faz com que o homem, às vezes, se sinta perdido, se sinta abandonado, achando, como Jó, aqui era o caso, que Deus havia silenciado e ignorado o seu sofrimento. Eliú é um homem aqui que ele mostra muita sabedoria e mostra, vamos dizer assim, uma relação, um temor em relação a um reconhecimento da autoridade, da supremacia de Deus, como os poucos homens aqui têm demonstrado. Porque nós temos que lembrar que Eliú, assim como Jó, não conhece o planejamento, mas o planejamento de Deus para o que Jó está passando. Mas nisso, Eliú no versículo 14, ele diz assim: aí estou, Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Então, Jó, se você não compreende, se você está inconstante, se você está pensativo, basta tu comparar o que tu vivia e agora o que tu vive. Há uma razão, há um propósito. Há um propósito. Aqui, claramente, nesse ponto do discurso de Eliú, ele não tem uma acusação direta sobre Jó. Mas ele diz assim: Jó, jamais você poderia passar pelo que está passando se não houvesse um propósito de Deus. E eu estou tentando te mostrar que por meio da natureza, por meio do que Deus criou, por meio desse mundo tão complexo da sua criação,
por vezes a gente não vai entender, não vai compreender o que se passa com a gente e qual foi o propósito, até que Deus possa revelar isso para a gente. E é esse o sentimento, e é essa uma mensagem muito clara que vai ficando nesse capítulo aqui, Eliú. Aqui eles vão praticamente encerrando. E tudo isso é uma tentativa, né, deste homem, voltando ao ponto inicial, de fazer com que Jó entenda que a verdade produzida por Jó, a verdade dita por Jó, não é a verdade plena, porque não é uma verdade que se encaixa ali naquilo que Deus está, vamos dizer assim, fazendo. Por um lado, porque para esses homens, Jó era pecador, mesmo que aqui nesse ponto específico, o ponto do seu pecado, ou a penitência, a punição, não esteja sendo retratada de forma tão patente, mas sim a autoridade e que Jó deveria considerar a perfeição da justiça de Deus sobre a sua vida. E um versículo que sintetiza muito claramente, vamos dizer assim, essa posição, dessa necessidade de Jó considerar esse poder de Deus, está ali, ou essa verdade, essa justiça de Deus, está ali no versículo 23, quando Eliú diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Não há uma ação de Deus simplesmente pelo fato de oprimir o homem, de mutilar o homem. Os acontecimentos na vida do homem, principalmente os acontecimentos que levam o homem a ficar pensativo, reflexivo da sua conduta e da sua vida, atitudes ou acontecimentos que, por vezes, nesse processo, podem inclusive levar o homem a mudar o seu comportamento, são acontecimentos que há propósito de Deus. Às vezes, o propósito de fato é a correção da atitude, do andar, do caminhar, do testemunhar desse homem. Às vezes é isso. Mas nesse caso aqui, há um propósito muito especial. Jó é bom testemunho. Jó é um homem que, eu posso dizer o seguinte, é difícil a gente falar que uma vida, um momento miserável como aparentemente Jó está passando, aparentemente não, em termos de acontecimentos é um momento miserável, mas Jó, assim como, por exemplo, a gente poderia relacionar com Maria, que seria uma grande bênção ao ser anunciado, que ela seria mãe de Jesus, Jó é alguém que está recebendo uma grande bênção, mas uma grande bênção que o faz sofrer, uma grande bênção, um grande, vamos dizer assim, é um propósito de Deus, é uma escolha de Deus sobre a vida dele, porque sabia que Jó tinha todas as condições, reunia todas as qualidades como filho dele, como alguém que era temeroso ao poder do Senhor, e Jó conseguiria superar o desafio como assim tem passado. Mas é realmente difícil para nós entendermos tudo isso. Eu queria relacionar o sofrimento de Jó com uma bênção, né? Mas espero que os irmãos possam tentar compreender aquilo que eu queira passar, porque Jó foi especialmente escolhido. Foi Deus que disse para o inimigo: conheces o meu servo Jó? Deus não falaria, não apresentaria Jó se não tivesse certeza, se não tivesse toda a sapiência, se não tivesse toda a sabedoria, e não soubesse que Jó, pelo temor que ele tinha pelo Senhor, ele passaria com perfeição aquelas provas, mesmo com um sofrimento bastante intenso. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Deus possa nos abençoar e cuidar tanto da gente quanto da nossa família. E que Deus nos cuide, meu irmão.